Boa noite. Ah, Aqui nós estamos agora na TVR Sul e agora vai começar o programa Filosofando com Flávio Pereira. Boa noite, Flávio. Boa noite. Flávio, qual é o assunto de hoje? Nos dá uma introdução aí. Civilização islâmica, muçulmana, ou maometana. Pessoal, um assunto que é até importante para a gente esclarecer algumas coisas, né? Porque muita gente tem uma visão errada de que o islamismo ele é terrorismo e não é. Ele é completamente diferente. Inclusive, é até interessante porque o próprio Jesus da religião católica, ele é respeitado no islamismo, ele é visto como uma figura importante, é visto como um profeta lá na figura no islamismo, né? Uma figura importante, né? Então, a gente tem mais coisa em comum com o islamismo do que a gente muitas vezes é levado a acreditar, né? Então, nós temos que respeitar todas as religiões. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a civilização islâmica. Vamos lá, vamos começar. Mohammed. Civilização islâmica. Professor Claudinei Santos. Esse é o pessoal lá do SlideShare, material SlideShare. Acredito que seja segundo grau, né? Primeiro ano, ensino médio. Provavelmente. Que já dá uma boa introdução sobre a civilização islâmica, né? Mundo árabe, as suas formas de organização político, social e econômica. Principalmente a Península Arábica, né? Depois se estendendo. Norte da África. Sim. E até a Índia. Que a região lá ela é muito forte na questão do petróleo, né? Tanto é que até hoje gera disputas de interesse por conta disso, né? A questão do petróleo, que lá é bastante forte. Da mesma forma que o diamante é forte na África. E as cidades mais ricas, além de Meca e Medina, é ali nos Emirados Árabes Unidos. Né? Sim. Bahrein e a outra. Os Emirados Árabes, inclusive, eu acho que é nos Emirados Árabes, que lá eles há muitos anos atrás, eu já li que eles estavam projetando a primeira cidade magnética, onde os carros eles vão andar por forças magnéticas, aqueles carros que eles flutuam, né? Que é uma civilização, lá eles investem muito forte em tecnologia. Os árabes originalmente eram um povo nômades. Na atualidade, os árabes se concentram espalhados em uma grande região, se estende da Mauritânia, na costa da África, ali, se olhar o mapa, é o Corno da África, ao sudoeste do Irã, abrangendo o Maghreb, norte da África, Egito, Sudão, Síria, Iraque e a Península Arábica. Na mitologia hebraica, os árabes, assim como os povos judeus, são descendentes de Sem, por isso são chamados semitas, um dos filhos mais velhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Daí a expressão povos semitas. Isso aí é o Antigo Testamento. Sim. Que no Corão também fala sobre isso também, né? Não só na Bíblia católica, cristã, mas também no Corão. Então ali mostra o mapa, Península Arábica, ali não falou, mas o Paquistão também é muçulmano. E uma parte da Índia, ali perto da Caxemira, também, ali tem uma briga até a Caxemira, hindu e muçulmano. E lembrando que os muçulmanos eles não existem só na Ásia. Na África tem muito país muçulmano também. Marrocos, por exemplo. Nigéria, Marrocos, Egito. Gana. O Egito é um país que lá também é forte. Lá, inclusive, uma das maiores cantoras do mundo árabe, a Kulthum, que ela é egípcia. A Kulthum, ela foi uma revolução na época
Ela sempre, quando ela ia cantar, ela levava um lencinho com ela, que ela ficava segurando. Ali falou também, mas entra a Turquia também. Sim, sim. Até tem uma cantora famosa, tem um seriado ali que eu estava assistindo que fala sobre o que ela faz. Uma Sim, série. Teve no alguns anos atrás. Tem uma Turcan, o sobrenome dela. Tem uma outra cantora famosa lá que, inclusive, recebeu um prêmio num programa chamado 50 Great Voices, né? 50 grandes vozes. Que eles premiaram diversas figuras lá, e Sezen Aksu ela ficou conhecida como a voz de Istambul. E ela é uma cantora famosa também da região, da Turquia, né? E a Kulthum, ela é do Egito. Uma curiosidade falando em Istambul, uma coisa interessante é que lá a Istambul muitas vezes é chamada da cidade dos gatos, porque os gatos lá, os gatos de rua lá, eles são tratados tão bem quanto os gatos caseiros lá. Por quê? Porque os árabes, eles consideram os gatos, alguns povos lá, né, eles consideram os gatos, os islâmicos, né, os adeptos do islamismo, os muçulmanos, eles consideram os gatos animais puros, porque o Maomé tinha um gato, né? E dizem que esse gato salvou Maomé em alguma situação de uma serpente, e desde então o gato é considerado um animal puro. Lá em Istambul, os gatos são todos bem tratados. É tipo cultural deles tratar bem os gatinhos de rua. Se a gente vai lá em Istambul, a gente vê gato dentro da loja, gato em prateleira, as pessoas não fazem mal para eles. Verdade. E ela é metade na Europa e metade na Ásia, né? Ela divide, né? Tem a ponte do Estreito do Bósforo e ela divide. Ela é tipo a Rússia e o Egito, que a gente chama de nação transcontinental. Aí toda a península. Estão fazendo uma cidade grande ali na parte junto ao Mar Vermelho. Vai ser uma cidade toda planejada. Eu vi que eles estavam fazendo uma cidade planejada, não lembro agora em que país lá, mas é uma cidade que eu não sei em qual país do Oriente Médio mas uma cidade que eles estão fazendo que seria uma cidade livre, tipo, lá não ia se estender lá as mesmas restrições que tem nos países árabes tradicionais. Seria uma cidade livre de... Sim. E a outra que tu falou foi Dubai, né? Dubai extremamente avançada, né? Continuando. Desprovido de vales fluviais, rios, então é bastante deserto, né? Presença de inúmeros desertos. A civilização árabe se divide em duas áreas distintas. Onde houve a travessia lá do Moisés e da turma. Arábia deserta, abrangendo em especial o deserto da Arábia, na região centro-sul da península, de solo árido e montanhoso, ocupada por povos beduínos e tribos, nômades que disputam entre si o controle dos melhores postos e oásis para a prática do pastoreio. Cabras, né, pastoreio. Cabras, ovelhas, camelos. E Arábia litorânea, abrangendo a costa do Mar Vermelho, é por aí que é aquela cidade que eu falei, e a região do Iêmen, constituída por uma população que praticava uma economia agrícola e mercantil. Os romanos definiam essas regiões de Arábia Feliz, por ser mais chuvosa e fértil, e também por seus produtos artesanais de luxo, perfumes, incensos, seda, tem a Rota da Seda, né?
e as especiarias, que é os condimentos das comidas. E o sal, né? Principalmente o sal. A região de Meca. Meca e Medina são cidades-chaves, né? Que foi onde Maomé percorreu. Meca era um centro religioso e acabou sendo transformado também em um centro comercial. É a capital islâmica, né? Na Península Arábica, até o século VII, predominavam as religiões politeístas, eles tinham mais de 300 deuses. Né? Aí sobrou só aquela pedra lá da Kaaba em Meca, acho, onde eles ficam circulando lá em torno de uma pedra negra, quadrada. Dizem que é um meteoro, né? Tem várias histórias. O principal centro de culto e peregrinação dos árabes, pelo menos uma vez na vida eles têm que ir lá, localiza a cidade de Meca, onde se encontra essa Kaaba, um templo em forma de cubo. No interior desse templo encontra-se a pedra negra. É no interior do cubo que tem a pedra negra. Segundo a tradição era branca, mas escureceu devido aos pecados humanos. Por que dá aquela parada? Okay. Por que tu para? Porque troca o slide. Né? E ali mostra milhares de fiéis em torno. A exceção foi agora essa época aí da Covid, né? Mas antes da Covid era milhares. Inclusive acontecendo de pisoteios, e muita gente. Então, Maomé al-Mohammed nasceu na cidade de Meca por volta do ano 370. Desde muito jovem, acompanhou as caravanas do comércio. E foi influenciado pelas duas grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Segundo a tradição religiosa, no ano 610, Maomé recebeu uma revelação divina pelo anjo Gabriel. Estava dentro de uma gruta, uma caverna lá, e recebeu o que seria o Corão, né? Inclusive é interessante até que diz, né, o Maomé foi influenciado por duas grandes religiões monoteístas, tanto o judaísmo como o cristianismo, né? Daí a gente vê que o islamismo ele tem muito em comum com essas duas religiões, né? Então, uma coisa em comum com o Egito é que era politeísta também, e com Faraó Akhenaton foi levado ao monoteísmo. E a mesma coisa Maomé na Arábia, né? Era politeísta, e ele disse, não, só tem Alá e eu sou o profeta de Allah. Sim. O Akhenaton foi, inclusive o Akhenaton ele foi simplesmente, houve uma tentativa de expurgar ele da história. Depois que ele saiu do posto, os próprios parentes dele, lá, se não me engano foi o filho dele que assumiu, ele tentou reverteu tudo que o Akhenaton fez. O Tutankhamon foi... o Tutankhamon que veio depois dele, se eu não me engano, né? Foi o Tutankhamon, né, que vem depois dele. E qual foi o problema do governo do Akhenaton? Embora ele tenha proposto uma religião monoteísta, o que foi uma mudança muito brusca de um faraó para outro, isso não foi muito bem aceito, né, na época, porque é uma coisa que acontece com o tempo, a gente passar do politeísmo para o monoteísmo. Ele deixou de lado a defesa, né? Exatamente. Ele se focou muito na questão religiosa, na reforma religiosa, mas ele acabou deixando de lado as defesas. Isso acabou prejudicando muito o Egito, né? Porque, querendo ou não, uma nação não é feita só de sua cultura e não é feita só de sua religião. Ela é feita de sua cultura, de sua religião, da administração, da política, de tudo. E ele foi muito crítico por causa disso. E depois os outros que assumiram, além deles fazer tudo voltar ao politeísmo, eles investiram mais na questão da defesa, da administração, para evitar cometer os erros dele. Mas ainda assim ele é uma figura importante para a história, porque ele representa alguém que tentou propor uma mudança diferente do que se tinha na época, né? Então, eu não acho... O politeísmo através do muçulmano, né? Através de Allah. Sim, só que o deus dele, eu me esqueci o nome do deus do Akhenaton. Não era nenhum dos deuses clássicos, inclusive. Era um deus... Aton, isso mesmo, Flávio. Era o Aton.
Não era nenhum dos deuses clássicos, né? Era um... É o nome dele, Akhenaton. Isso. Então, o islamismo. Islamismo ou Islã, palavra de origem árabe, significa submissão total a Deus. No caso, Deus Alá. Agora deu o microfone. Já arrumei. A Égira. Maomé iniciou sua presença monoteísta na cidade natal. Depois ele foi para Medina, por isso a Égira, de Meca para Medina. Em 622. Cidade do profeta, Medina. Ele foi estilizado, né? Ele foi estilizado por aqueles que não seguiam ele. Em 622 ele fugiu para Yatrib, que daí depois virou a Medina, como tu falou. Ah, tinha outro nome e virou Medina. Interessante. Uhum. Era a cidade de Yatrib, Madiná, Medina, ou seja, cidade do profeta. O próprio nome já diz. Uhum. E tem a ver com Madia também, né? Interessante. Que nem Jerusalém. Jerusalém tinha outro nome antes de eles conquistarem Jerusalém. E aqui aconteceu a mesma coisa. Então, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, o ano 0, na verdade, o ano 4 antes era comum, cristianismo, e pelo ano 600, o islamismo. Ali, eu acho que teve um erro de data, né? 1300 e pouco. 1500 e pouco. São as 3 religiões com um Deus só. Religião teocrática, então, Deus, acima de tudo, Alá aí no caso, foi ao mesmo tempo um guia espiritual, um político e um militar. Bem parecido com Moisés também, né? Por essa razão, existe uma estreita relação entre a religião e a política para os muçulmanos. Sim, tanto é que lá é muito comum tu ter regras tu ter leis que elas estão diretamente relacionadas com a crença, né, com a crença muçulmana. Por isso que em certos momentos até há certas críticas em relação a isso, porque em muitas regiões, por conta da questão da religião, há a presença de uma certa submissão da mulher, né, ao homem, né? Então isso gera muitas críticas hoje. E porque isso é uma associação que é feita da política com a religião, né? Eles seguem muito à risca o mesmo islamismo que foi criado lá na época de Maomé, né? Então, ainda há essa... Embora questão tenha... da Guerra Santa que gera essa controvérsia aí da islamofobia. Sim. Mas a submissão da mulher vai encontrar em Paulo de Tarso também. Não é só no Corão. Sim. Inclusive, se cria muito esse preconceito com o islamismo por causa da... Eu digo que é muitas vezes por causa da ignorância. Ninguém sabe ao certo o que é o islamismo, ninguém sabe ao certo o que o islamismo de fato defende, mas as pessoas às vezes veem uma notícia do Osama Bin Laden, das Torres Gêmeas, já se cria uma generalização, que é uma falácia, né? A falácia da generalização, uma generalização de que islamismo é terrorismo, mas não é isso, gente. Islamismo é uma cultura tanto quanto o catolicismo, quanto o protestantismo, tanto quanto os testemunhos de Jeová, quanto a Igreja Universal, todos eles são religiões, né? Então faça-se críticas a algumas práticas de uma ou de outra, mas todas são religiões e todas devem ser respeitadas, as crenças, né? Tu já leu o Corão? Eu ainda não li o Corão. É bem interessante. Eu li algumas passagens, mas eu nunca peguei para ler ele inteiro. Quando eles falam Alá é nosso Deus e Maomé é o nosso profeta, e quem não aceite isso é cortado a espada, tem alguns trechos que são bem... Por isso que deu origem aos erros satânicos, né? Aquela polêmica lá do Salman Rushdie. É que nem tu pegar o Antigo Testamento, tem partes do Antigo Testamento que falam em guerra, em matar em nome de Deus. E assim como os católicos erraram matando, fazendo cruzada, fazendo inquisição, os islãs também erraram os maometanos. Matando em nome de Alá, né? Sim, exatamente. 30% é radicalismo.
é aí onde entra essa questão que muitas vezes há uma certa injustiça nessas críticas, porque os fanáticos religiosos cristãos que têm, eu falo isso porque eu sou cristão, sou católico, então eu tenho propriedade para falar que na Igreja Católica a gente tem fanáticos religiosos que muitas vezes matam por conta por supostamente defender Deus, tem esse tipo de radicalismo lá. Né? Só que qual é a diferença? Lá esse radicalismo ele é mais bem organizado. Essa minoria, que é uma minoria radical, essa minoria que realmente mata quem vai contra a religião deles, é uma minoria muito mínima, que é uma minoria radical, eles são mais organizados. E muitas vezes dá a impressão de que todo mundo que é islã, todo mundo que é muçulmano faz isso, mas não é. É uma minoria, só que é uma minoria que ela é muito organizada, né? Então... São aberrações os próprios islâmicos dizem. Eles falam o Corão, mas eles deturpam o Corão. Que nem é deturpado a Guerra e outros livros. Né? Exatamente. Quem é muçulmano mesmo, o muçulmano moderado, que a maioria, eles são contra esse radicalismo que existe. Eles são contra. Até porque, gente, vivemos. O Brasil também, muitas das coisas que a gente tem muitas influências árabes. A gente tem aqui comida árabe, culinária árabe. Nós temos muitos árabes em terra brasileira, né? E sempre houve uma boa convivência entre os brasileiros e os muçulmanos, né? Então, exatamente, né? Até porque, como já falei, quando tu vai tentar conhecer a fundo, tu percebe que tem muita coisa em comum entre o catolicismo, o cristianismo, o protestantismo e o islamismo, quando se fala em Jesus, essas coisas. Porque eles realmente reconhecem a importância espiritual de Jesus, por exemplo, né? Só que lá eles têm a abordagem deles, não é exatamente igual a nossa, mas nós temos coisas em comum. E muitas vezes essa minoria radical, essa pequena quantidade de pessoas radicais, elas, eu acho que em parte isso também tem muito a ver com a mídia, porque de certa forma a mídia ela se preocupa mais em trazer notícias pelo menos eu falo isso quando eu era pequeno, tá? Sempre que eu via notícia na TV sobre os muçulmanos, era notícia ruim. Nunca vi um documentário, um programa falando sobre a cultura islâmica da forma positiva. Só o Leandro Carvalho. Eu cito, inclusive, eu vou citar aqui uma emissora que todo mundo conhece, né? A emissora que está aí no canal Todo Mundo, que eu faço minhas críticas, tanto a Record, como a SBT, como a Globo. Sempre que eu via notícias sobre os muçulmanos, eram notícias ruins. Não se preocupava em falar sobre a cultura muçulmana, explicar que aqueles radicais, eles são minorias. E isso, de certa forma, acaba contaminando a visão da população, que nós não temos a convivência com os muçulmanos, né? E as pessoas que são muitas vezes ignorantes, elas são levadas a crer que são todos radicais. Mas não tem nada disso. É uma minoria lá que é radical. Por isso que eu sempre falo que a TV, ela tem que se preocupar em passar mais notícias boas, muitas vezes, se preocupar mais em trazer sobre a cultura dos povos, coisas boas dos povos. Não fala da Síria só para falar das guerras que tem lá. Fala das... Pena lá. Sim. Conta um pouco da história da Síria, fala sobre a cultura da Síria, como é o povo lá, né? Explica que realmente é um povo que está sofrendo e não um povo que permeia desgraça. Eu já vi gente atacando os sírios, falando que eles estão assim porque eles estão sendo punidos porque são contra Deus. Não é assim, gente, que funciona. Nós temos que ser pessoas racionais e ter empatia, né? Não podemos agir... Da antiga Assíria, que é um dos impérios mais antigos. Sim, os assírios... que ela seria destruída, né? Isso aí é uma coisa que está lá na Bíblia. Os assírios é um povo que ele é muito estudado na Torre de Babel era tudo lá. Torre de Babel. Nas faculdades de história, eu nunca fiz faculdade de história, mas eu conheço gente que fez, que eles falam que elas são muito estudados, esses povos do Mediterrâneo, os assírios, sumérios, esse pessoal, né? O Nimrod era de Nínive, atual Mossul, lá no Iraque. Então, hoje já pegam parte do Iraque, norte do Iraque e a Síria. Então, era bem grande a antiga Síria. E outra coisa,
Eles rezam 4 vezes por dia ou 5 vezes por dia. É muito parecido com a cultura dos mosteiros, né? Que eles passam o dia inteiro rezando. Isso aí é um paralelo bem interessante. Sim, eles são muito... Uma coisa que de fato eles têm até mais do que nós, é a fé. Eles lá, eles são muito... a fé deles é muito forte na religião deles, né? Eles têm que dirigir em direção à Meca, e como é que tu vai te orientar? Até tinha astronautas muçulmanos, eles, como é que eles lá de cima, eles sabem para onde é que é a Meca? Sim, sim. Eu, em parte, acredito que muito do conhecimento islâmico, que ele contribuiu muito para a ciência mundial, partiu desses... Astronomia, alquimia, álgebra. Sim. Eles eram muito fortes, são muito fortes nisso. Sim, eles sempre foram muito fortes. Não só eles, a Ásia ela sempre foi muito forte em questão de conhecimento. Tanto é que medicina, e é bem interessante isso. A China, por exemplo, quantas coisas foi criado lá, né? A pólvora surgiu lá, né? Então, são... muitas vezes a gente se foca muito em nossas visões pessoais, a gente esquece de olhar para o passado, olhar a contribuição de fato, né? É que a gente confunde muito a questão de governos com o povo, mas o governo é diferente do povo. Tem né? gente que não usa história, mas tem um ditado que é interessante: conhece o passado para entender o futuro. Exatamente. É cíclica, né? E não repetir os mesmos erros. Mas ela não é linear, ela é cíclica. Exatamente. E não podemos repetir os mesmos erros do passado, né? Pode pôr o slide lá. O Omar é o sucessor dele, né? Os califas passaram a chefiar os fiéis em regiões de grandes disputas. Quem seria o herdeiro direto para substituir o profeta Muhammad ou Maomé? Familiares ou qualquer fiel aceito pela comunidade? Os 4 princípios, os califas, na época do califado, foram escolhidos entre os parentes e fiéis aliados do profeta, 632, 660. Né? A partir da dinastia Omilda, o califado tornou-se hereditário, 660 a 759. No século VIII, a família dos Omíadas, substituída pela dos Abássidas. Por isso Abássida. Isso. Daí eles chamam o califado Omíada, o califado Abássida. São reinados importantes desse período. Né? E hoje seriam os sunitas e xiitas, né? Sim. 60%, 70% é sunita. O Iraque, principalmente. E a Arábia. E a xiita é mais o Irã. Os muçulmanos ultrapassaram os limites da Arábia. Conquistaram a Síria. Um detalhe, essa é a dinastia Omíada, tá? Omíada. Tá. A Síria, o Egito, a Palestina. Lembrando que ali Jerusalém é dividida em 3, né? A Armênia, judaica, cristã em 4 e muçulmana. A Pérsia, que é o antigo Irã, o atual Irã, aliás, e criaram o grande Império Árabe, Império Islâmico, o Turco-Otomano, né? Teve 2, na verdade, né? O Turco-Otomano e o Bizantino. O Bizantino era mais a região ali de Istambul e o Turco-Otomano chegou até a Espanha e Portugal. A partir do norte da África, os muçulmanos conquistaram a Sicília e a Península Ibérica, 711. Então, até 1492, de onde tentaram dominar o resto da Europa. Porém, em 732, o exército franco de Carlos Martel, então é onde é hoje a Gália, França, na Batalha de Poitiers, impediu o avanço árabe. É uma batalha épica, essa aí famosa. Sim, essa é uma das mais famosas batalhas da história islâmica, né? E da história da Ásia também, né? Da história da Península Ibérica, no caso. Ali que tem bastante influência árabe ali. Sim. Languedoc, língua de Oc, né? Linguagem de Oc. Sim. Sul da França. Então, pessoal, nós temos a Assembleia da Sermofu daqui a pouco. Nós vamos ter que encerrar um pouquinho mais cedo hoje,
Nós vamos continuar no próximo programa sobre a civilização islâmica, e nos próximos programas a gente vai falar sobre o islamismo. Então, já deixando de antemão, os nossos próximos assuntos, eles são a continuação desse assunto, né? Então, o pessoal agora já está se preparando para ir para a Assembleia, né? Então, vamos dar continuidade na próxima semana para o pessoal poder se organizar e não perder o conteúdo, né? Então é isso, Flávio. Boa noite. Então, boa noite. Até semana que vem. E nós continuamos sobre a civilização islâmica e depois sobre o islamismo, né? Boa noite. Boa noite.